Hallo, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo super diferente. Tem aqui o meu amigo de mais de 20 anos que fez sociologia comigo lá na Unicamp, que vai responder coisas que ninguém responde sobre a Alemanha e os alemães. Fique conosco. São boa? São boa. Antes de começar, gente, eu preciso falar do canal do Mauro para quem pensa não só em viajar aqui na Alemanha e futuramente até vai se expandir para a Europa, mas também saber mais sobre cultura, história dos alemães. Destino Berlim, tem já vídeos maravilhosos, tá bombando, recomendo muito, porque no final todo mundo quer também se aculturar um pouco, né? A gente já tem uma defasagem tão grande aí com a escola, muitas vezes nós ficamos com informações tão superficiais. Eu acho que o seu canal veio para complementar de uma forma muito bacana, com filmagens tão caprichosas, né? Explicações tão cautelosas. Então, meus parabéns, eu acho que está no caminho certo. Obrigado. Com certeza, quando eu for para Berlim, eu vou procurar o seu tour, que deve valer muitíssimo a pena, porque eu já fui para Berlim, mas faz alguns anos, então eu estou um pouco desatualizada. Então, não só por isso, né, as riquezas de informação que você daria, eu tenho certeza que adoraria o seu tour. Na verdade, eu digo que a gente não tem que saber tudo de tudo, né? E a gente na escola não estuda muito sobre a história da Alemanha, e mesmo quando eu virei guia turístico, eu tive que aprender muita coisa. Imagina. Né? E me surpreendi com a riqueza, né, das informações e da bibliografia que existe sobre a história da Alemanha, produzido, obviamente, no fim, para os guias turísticos poderem, sei lá, enriquecer o seu trabalho. E daí isso é o que me dá prazer de fazer, quando eu faço não só os vídeos, mas também justamente porque eu gosto de passear com essas pessoas e mostrar isso, não só no vídeo, mas lá passeando na vida real. Justamente. Imagina, que legal que deve ser você fazer um tour e não ficar aprendendo só na teoria, ali, aquela teoria morta do livro, mas vivenciando, pegando, vendo, cheirando, ouvindo, né, a história contada ali. Acho muito legal. Mas essa vai ficar para uma próxima. Tenho certeza que eu vou filmar e vocês vão ver quando eu estiver em Berlim fazendo o tour do Mauro. Mas eu vou aproveitar o Mauro hoje para falar de outros assuntos mais capciosos que o pessoal que fica mais em cima do muro não tem coragem de falar. Não sei muito bem o rumo dessa entrevista, a gente vai deixar aí o Deus Baco nos guiar. E para vocês terem... seja, ela quer que eu fale sobre questões capciosas. Vamos nós. Porque eu quero aproveitar também, porque é o seguinte, o Mauro está aqui simplesmente há 15 anos. Quase 15 anos. Novembro de 2007 eu cheguei. Sim. Quase 15 anos. Eu me formei em 2002, você ainda ficou fazendo mestrado na Unicamp e depois veio para cá. Primeira pergunta, a Alemanha mudou muito de lá para cá, nesses 15 anos? São 15 anos. Mudou, né? Mesmo que se não mudou, na minha percepção, mudou, sem dúvida. Daí, porque a Alemanha para mim, no fim, né? Você imagina que eu saí de Erfurt, daí eu fui para Leipzig, ou seja, duas cidades bem do leste da Alemanha, e depois fui para Berlim. Daí se eu falar de Berlim em si, de 2007 para 2022, Berlim mudou drasticamente. Agora, a minha... Então vamos falar de Berlim. Vamos falar de Berlim. Ok. Claro. Mudou em que sentido? Para melhor, para pior? É difícil, né? E a gente quer aqui, pessoal, ter muito cuidado com o clichê, com as opiniões 8 ou 80, porque a gente sabe que quando a gente fala de 8 e exclui 80, a gente está sendo lá na não verdade com algum ponto, né? A gente sabe, eu estava até falando com ele há algum tempo antes da nossa entrevista que o clichê, ele existe um motivo pelo qual ele existe, talvez a gente vai permear aí um pouco do âmbito dos clichês, mas nós temos que ter cuidado também ao colocar o alemão como aquela coisa única, porque a gente vai estar sendo injusto com uns, justo com outros, e nós temos que lidar com muita responsabilidade quando a gente fala desse tema. Mas vamos lá, o que mudou em Berlim? Berlim mudou que é uma cidade que não parou de crescer a cada ano, 40 mil pessoas chegando, muitos estrangeiros. Nesse período, por exemplo, de 2007 a 2022, rolou uma crise. 2008 teve uma crise econômica absurda na Europa. E muitos jovens, por exemplo, da Espanha, da Grécia, de Portugal, quiseram mudar para um país que se manteve mais robusto nesse período, que foi a Alemanha. E muitos quiseram vir para Berlim, porque Berlim era a bola da vez na Alemanha.
para onde se ir, apesar de não ser uma cidade que tinha há 15 anos tanto trabalho como tem hoje. Por exemplo, então chegou Hoje muita tem gente. mais trabalho. Chegou muito estrangeiro, a cidade ficou cada vez mais multicultural e não tinha trabalho num primeiro momento, mas hoje é uma cidade que, eu estava falando com vocês antes, né, que... Não se fala quase mais alemão. Não, fala alemão, mas, por exemplo, em termos de trabalho, o que aconteceu foi que a cidade se tornou aquilo que os alemães dizem que é o novo Vale do Silício na Alemanha. Uhum. Berlim hoje agrega muito, não só Berlim, mas toda a região, muito trabalho ligado à tecnologia da informação. Uhum. Então, muita gente do mundo inteiro consegue emprego hoje em Berlim, e daí, igual o que aconteceu, por exemplo, em São Francisco há 20 anos, São Francisco era uma cidade baratíssima de se viver. Hoje, a gentrificação... Bom, né? Não, é super caro viver em São Francisco, porque os techs da época, né, os caras da tecnologia de informação, eles ganhavam muito e podiam pagar qualquer preço de aluguel. Berlim, há 15 anos, era uma cidade barata. Hoje já não é mais, porque justamente esse grupo de pessoas também hoje podem pagar mais. Né? E não só Berlim, inclusive nos arredores. Toda a região ali de Brandemburgo, né? Nos arredores de Berlim, que é o estado de Brandemburgo, também fazem parte, essa região também faz parte do... Uma Berlim mais estendida, né? É a região metropolitana. Sim. Isso faz parte também daquilo que é o Vale do Silício. Então as cidades ao redor também estão caras. Né? Isso é uma novidade para Berlim. Então aquele antigo slogan de Berlin arm, aber sexy. Pobretona, porém sexy. Hoje em dia a gente não pode mais falar pobretona. Em termos de produção de riqueza, eu acho que nunca foi, apesar de ser pobre proporcionalmente. Em relação a impostos, né? Sempre tinha pouco dinheiro para investir em escola, para investir em... Né? Mas é sexy. Endividar. É sexy. E por que, olha lá, em poucas palavras, por que você consideraria Berlim, como foi eleita, a cidade mais cool do mundo, seguida por Praga e Nova York? Mas Berlim é o número 1. Praga? Praga. Ok, que engraçado. Não sabia. Por que Berlim foi tido como a cidade mais cool do mundo? Eu não sei, mas eu acho a cidade mais cool do mundo, por exemplo. Com certeza. Eu penso que a cidade por exemplo, justamente por causa desse histórico de ter sido uma cidade muito barata, ela trouxe uma vanguarda de artistas que muitas vezes, em algum momento, não eram reconhecidos nos seus países. Não, e mesmo no nível internacional, né? E, portanto, eram até artistas que tentavam ainda, de alguma maneira, chegar em Berlim para conseguir mostrar o seu serviço. Eles tinham essa margem de manobra de chegar numa cidade, poder investir na sua criatividade. É uma cidade criativa, justamente por isso, porque eles não tinham que gastar muito para viver e, ainda assim, conseguir investir na sua criatividade. Ou seja, muito artista, muito boêmio. É claro que vai ser uma cidade cool. São eles que são os que criam o discurso daquilo que é cool, aquilo que é legal, os que estão na vanguarda. Então Berlim é uma cidade que tem artistas de todo mundo e artistas importantes, inclusive. Por exemplo, um artista importante que vive em Berlim hoje e que tem, por exemplo, obras expostas em vários museus do mundo é o Wolfgang Tillmans, né? Que está ligado, inclusive, por exemplo, com o Berghain, que é uma boate super importante. Berlim foi, no momento, nos anos 90, 2000, o local para se ouvir música techno. Né? The Summer of Love, né? Ou seja, o verão, a Love Parade, tudo isso. A liberdade, o hedonismo. Então foi juntando tudo isso e sabe uma coisa muito interessante? Berlim foi a cidade mais cool do mundo, numa época que não tinha o termo cool, nos anos 20. Nos anos 20... Era uma cidade... A Golden Age, né? Nos anos 20, era uma cidade num país com uma hiperinflação, super barata para se viver, todo mundo vindo de vários lugares do mundo, os grandes cineastas americanos, artistas americanos indo para lá, e fazendo da cidade ser a capital do mundo naquele momento, né? E Deixa hoje... eu interromper o pessoal, vou dar uma dica disso que ele está falando, dessa Golden Age, né, da dança, do Charleston, né? Se bem que eu tenho já gente que fala que a Golden Age foi legal, né, essa idade dourada tal, para quem era rico, porque o pobre proletário que trabalhava 16 horas por dia estava se ferrando. Vocês podem ver isso, gente, num documentário da Netflix, eu acho que tem aí no Brasil, que se chama Babylon Berlim. Você já viu Babylon Berlim? Que é uma série, não? É uma série produzida
pela ZDF, mas foi comprada pela Netflix. Pela Netflix, Muita gente menciona, na verdade, mas eu não sei se está na Netflix do Brasil. As pessoas dão um jeitinho, hein? Um VPN, É super interessante o que você está falando, porque, na verdade, por exemplo, nos anos 20, a prostituição aumentou muito, porque os maridos das famílias pouco abastadas, eles permitiam, por exemplo, que as mulheres se prostituíssem, porque não tinha dinheiro. Você tinha que levar um carrinho com dinheiro que não acabava para comprar um pão no supermercado. A casa era a sala. Uma sala viviam 8 pessoas com bebê, com todo mundo dormindo junto, comendo ali, tomando banho ali. As condições eram outras. Né? Era uma cidade muito barata. E daí, por que eu tô falando dos anos 20? Porque 100 anos depois, ou um pouquinho antes, Berlim também se tornou essa cidade barata. E que chamou a atenção desses artistas novamente. E por isso que daí, claro que nos anos 20 você não pode falar, é a cidade mais cool do mundo. Isso não existe nos anos 20. Mas agora é o termo. Então isso acho que ajudou a tornar Berlim a cidade mais cool do mundo. Porque essa vanguarda trouxe esse lastro, né? A não sei até quando. Pois é. Não, mas eu acho que tem bastante lastro aí, porque ela é tão diferente de todo o resto da Alemanha, quando nós vemos algumas bandas, né, e o pessoal vê algumas bandas como a Seed, né, que é de Berlim, como outras bandas grandes de Berlim, que sempre tem um negro alemão, um asiático alemão, e aí as pessoas até se cutucam e falam, nossa, mas ele é alemão mesmo? Porque elas estão esperando aquele alemão loiro, aquele alemão, né, que é o clichê do alemão que foi vendido aí para o mundo inteiro, e se depara com aquele cara que ninguém espera, mas que é alemão, que se sente alemão e que ama a Alemanha e é muito mais forte em Berlim ou nas cidades grandes, né? Vou aí, até posso falar com certeza de Hamburg, Köln, Düsseldorf e assim por diante, mas assim, muito mais... Frankfurt é uma cidade super internacional, justamente porque tem ali a capital financeira. Exatamente. Então tem muita gente que trabalha ligado, né, todas as finanças, vem de todos os lugares do mundo. Tem o aeroporto ainda. Né? Mas acho que Berlim já tem já são muitas gerações já de pessoas ali, até por causa da antiga DDR. Muita gente que já veio do Vietnã, já veio assim de países asiáticos, Moçambique, exatamente, Angola, que já estão ali muitos anos. Dos ex-países comunistas, quer dizer. Exatamente, né? Dos ex-países socialistas ali e já completamente adaptados à Alemanha, se sentindo alemão, falando pela Alemanha e tal, e os lugares da Alemanha ainda não passaram por isso, ainda não estão nem perto de passar por isso. Então, quando a gente fala desse estranhamento, assim, dessa diferenciação de Berlim para o resto da Alemanha, a gente também tem que ver isso, né? Que o multiculturalismo não é um multiculturalismo novo, que veio aí da crise de 2008, 2009, com a vinda, né, de tantas outras. Sim. É um multiculturalismo antiquérrimo, que já está na raiz, né? Tem um outro fator interessante, então, já que você está dizendo, por exemplo, da presença de estrangeiros em Berlim, a divisão da cidade em 4 setores. Havia muitos americanos, havia soldados americanos que provavelmente conheceram mulheres alemãs, franceses, britânicos que viviam na cidade de Berlim. Isso, inclusive, daí valia para toda a Alemanha. Mas é que Berlim realmente tem esse histórico que você está falando do lado de pessoas que foram viver por conta da DDR, né? Ou seja, da Alemanha Oriental, e mais ainda, por exemplo, dos outros setores, né? Realmente. Então isso faz de Berlim uma cidade muito única. Inclusive, eu vou deixar aqui o meu pedido, talvez você até já tenha feito esse vídeo, que são dicas de insider, de quem mora ali em Berlim, porque o pessoal vai visitar Berlim e acaba visitando só os lugares mais clichês. Mas eu tenho certeza que tem aquelas dicas de quem é um morador, que tem aqueles olhos que te leva para lugar que não vai estar em Lonely Planet, em guia de viagem nenhum. Bom, você que já está tanto tempo agora em Berlim, já se relacionou com pessoas em todos os âmbitos, né? Não de amizade, mas de namorado, de professor, de chefe, de tudo. E aí, é difícil se relacionar com o alemão? Sim e não. Vamos lá. Eu, por exemplo, posso perguntar para você então? Pode. Eu acho que é interessante, eu queria saber, para daí eu comparar. Lógico. E aí, é difícil se relacionar com o alemão? Olha, eu diria que no dia a dia, na vida do dia a dia, que é supermercado, fazer compra, pegar trânsito, não é prazeroso. Talvez não seja difícil,
Não é fácil, mas também não envolve prazer. Muitas vezes trato ali, a gente já falou que isso pode ser uma coisa meio que da Baviera, né? Mas tem um trato estúpido sem explicação que se faz presente na vida cotidiana, na padaria, precisando comprar um negócio, pedindo uma informação tal, que você fala, meu, que cara brutão, né? Precisava ser assim? Não precisava. Mas é claro que eu tenho amigos, na minha vida íntima, dos meus amigos, né, próximos, que são pessoas maravilhosas, mas essas foram as pessoas que eu escolhi. Elas existem, tanto é que eu chamo elas de pérolas. Mas e se elas não fossem suas amigas, e elas encontrassem você na rua e você pedisse uma informação, você acha que elas teriam sido tão grossas quanto essas pessoas que você não conhece? Não teriam sido. São pessoas, não. Ok. Porque na verdade, por exemplo, eu tenho uma relação muito ambígua mesmo, né? E daí eu tento sempre me perguntar sobre como seria isso, por exemplo, em São Paulo. A primeira vez que eu fui para São Paulo, porque eu sou de Limeira, estado de São Paulo. É verdade. Cidade interior. Né? Daí um dia você vai para São Paulo e pega o metrô. E daí você tem que comprar o ticket. Você pega a fila, daí você vai lá e compra, dá o dinheiro e agradece. Essa pessoa não fala nem de nada para você. Isso me marcou muito em São Paulo. A primeira vez, eu estou dizendo da primeira vez. Isso, depois eu me acostumei. Ou então, sei lá, numa padaria, você pede alguma coisa, o cara até fala aí, chefe, o que você quer? Tem um jeito, talvez, que pra gente é muito comum, e bastante, até no nível banal ou trivial, que talvez para o alemão fosse... imagina, eu chego numa padaria, eu quero, sei lá, uma média e um pão com um misto quente, né? E daí o cara fala, o que você quer aí, chefe? Porque o alemão seria muito educado, apesar da distância, você entende o que eu quero dizer? Ele seria educado distante, não? Então, aqui o que eu vivo é uma situação de deseducação na padaria que eu vou... E distância. E distância. Ok. Não, mas Berlim, por exemplo... tipo assim, já sabe o que vai pedir? Ainda tá escolhendo, tipo... Ja, was möchten Sie? Sabe? Claro, não é todo mundo. Tem as atendentes que juram, você fica ansiosa? Eu fico nervosa até. Olha só, mas... Não tem kindness, não tem gentileza, parece. Parece que a vida é tão atropelada, é tudo um pouco abrutalhado, que o espaço para gentileza sumiu. Berlim, por exemplo. Sabe, sem razão. Não é que tem uma fila, tem 40 pessoas esperando. Tem 2. E tão de boa, estão ali olhando ali no celular, não sei o quê. Nada que justificasse, né? Antes de você passar para o que você quer comentar, eu falo sempre que a minha relação com a Alemanha é de amor e ódio. Porque o pessoal fala, nossa, por que você está reclamando? Por que você não sai daí? Vai embora. Eu falo, gente, criticar não significa que toda a Alemanha é ruim. Eu amo a Alemanha. Mas é uma relação de amor e ódio. O que eu amo, eu critico. Sabe? E não é assim que você viu algo ruim, você tem que sair. A gente tem que ver os dois lados sempre, né? Pelo amor de Deus. Mas, nossa, o que eu recebo de comentário assim... Então, tem 2 coisas que eu quero comentar, porque essa última coisa eu acho péssimo quando alguém chega e fala, você está no meu país, você não ficou feliz, vai embora? Não é por aí, né? Isso é ridículo. Mas, por exemplo, Berlim. Berlim é uma cidade grande, daí por que eu pensei em São Paulo? Porque as cidades grandes, as pessoas, sei lá, tudo é muito mais rápido, a pressa é outra. Talvez há uma má educação por conta disso. Mas, em geral, o berlinense é conhecido por mal educado, mas eu não sei... E é principalmente... mas o bávaro também. Pois é. Você não falou que ganhou a pesquisa dos mais chatões da Alemanha, os bávaros? Acabei de fazer um vídeo justamente falando disso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para o pessoal. E daí... Daí tem hora... Porque em Berlim você tem que pensar, peraí, é Ost-Berliner ou West-Berliner? Ou seja, Berlim do leste ou Berlim do oeste? Ele tá chamando isso bem fofo, West-Berliner e Ost-Berliner. A gente sabe que quando a gente quer falar rápido e a gente fala já remetendo realmente, a gente fala Ossi e Wessi. E todo mundo sabe o que significa. Daí eu não sei, aparentemente parece que o cara do leste é mais mal educado, não sei. De qualquer maneira, eu acho que tem o fato que é uma cidade grande, tem um lado que Berlim era a Prússia, os prussianos eram militares... Ordem, brutalidade. E nesse sentido, muitas vezes eu até pensava, por isso que me surpreendeu nessa pesquisa feita e que eu postei, que eu falei no meu vídeo, sobre uma pesquisa feita para perguntar quem que era o cara mais desagradável, mais rabugento da Alemanha e deu Baviera, eu achei que ia dar Berlim.
E não dá, Berlim, por exemplo, a Baviera está com 20%, os berlineses são 8%, Tudo bem, os alemães falando deles. Mas é que a Baviera, a gente não pode esquecer que foi o caipira que ficou rico. Sabe aquele primo Um novo do rico? interior, aquele primo do interior que enriquece? Porque antigamente ele é tido como aquele camponês sem modos. O Jeca Tatu. Aquele baua, o baia, era aquele que, exatamente, o Jeca Tatu, mas que é brutão na forma de responder, não se importa se ele está sendo brutão, não tem modos à mesa, rota, sabe, vem fedido. Aquela pessoa sem etiqueta nenhuma, mas com a tecnologia aqui da Baviera, as empresas todas que despontaram, Siemens, BMW e assim vai, Audi e várias outras que eu poderia citar, tanto é que é o estado mais rico, o estado onde praticamente não tem desemprego, que consegue dar uns dinheirinhos a mais aí dos dinheiros sociais a mais para o pessoal, como por exemplo o que eu recebo, que a gente estava comentando, né, que da Alemanha toda, além do Kindergeld, que é o dinheiro que nós recebemos por filho, eu ainda recebo um extra por morar na Baviera, mas que só a Baviera oferece. Mas então que ele ficou meio, essa coisa meio abrutalhada, meio do interior, meio camponesa, chucrona, rica, né? Se é verdade, é tema para um próximo vídeo. Mas, de qualquer forma, eu acho difícil o dia a dia aqui na Alemanha. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aqui ninguém se importa. Tá gostoso, né? Vinho italiano. Vinho tinto alemão? Nunca, né? Não, tem vinho tinto bom. Não, o que eu vou falar, inclusive meu tio Dietrich, que me segue aqui, tio Dietrich, ele ficava, você tá falando mal da Alemanha, que isso, não gosto mais do seu canal. Não, eu vou falar de coisas maravilhosas ainda, e tem coisas maravilhosas. A gente fala de coisas maravilhosas. Fala de coisas maravilhosas. Que é um idioma lindo, você dá aula de uma língua maravilhosa. Eu falei, língua maravilhosa. E eu falei pra ele, Mauro, eu não vou pra Berlim, porque o grafite de Berlim, a sujeira, a pressa... Doida. Me incomodam. Eu quero florzinhas nos balcões, eu quero cortininha, eu quero velhinha, eu quero estar próxima dos Alpes, eu preciso dessa vida de bonecas. Esse mundo das bonecas. Tem lá em Berlim também, ela nem sabe. O dia que eu fizer vídeo sobre os bairros de Berlim, que é uma playlist do meu canal, daí você vai entender quando eu chegar, por exemplo, em Grunewald. Quando a gente chegar em Grunewald, você vai ficar assim... Tá bom. É lá que eu quero viver. Dos Märchen. Ou Dahlem. Tem lugares maravilhosos. Pois é, preciso conhecer, porque quando eu fui pra lá não tive essa visão, e eu falei, não, eu preciso ir pros Alpes, minha alma pede isso. Então, claro, é lá maravilhoso aqui. Como você falou, eu amo os Alpes, né? Eu também, Pois é. Agora, realmente, o trato, eu tava falando de uma experiência que eu vivi em São Paulo, que eu pedi por um suco de laranja, o cara, né, uma garrafinha lá, exprimido na hora, o cara não tinha, eu fui embora, de repente o cara pôs a cabeça assim pra fora na rua, gritou pra mim e falou assim, dona, desculpa que a gente não tem. Eu não sabia se eu me sentia mal por uma certa subordinação, uma certa hierarquia assim de muito simples, pedindo desculpa pra pessoa que foi comprar. Eu não sabia, né, a gente que é sociólogo ainda fica pensando nessas divisões todas de classe e tudo mais, de pedir desculpa pra branca de olho verde, que foi pedir algo que nós não tínhamos. Sim. Ou se era uma gentileza, uma vontade de pedir desculpa mesmo da gente. Eu falei, cara, isso nunca aconteceria na Alemanha. Eles não estão nem aí mesmo. Esse é o ponto. Não tá nem aí se eles foram brutões, não tá nem aí. Se não... Eles te maltrataram. E você vai falar mal da minha loja? Dane-se. Exatamente, assim, eu não ligo se você ligou, eu não ligo se você ficou chateado. Próximo. Sabe uma coisa, Sabe uma coisa que não existe aqui? Daí é uma comparação interessante. Não existe um atendimento orientado para o cliente. Mas a frase der Kunde ist König, o cliente é o rei, existe. Esqueceram, né? Talvez eu vou fazer uma camiseta. Gente, quem que é uma camiseta? Der Kunde ist König. Daí vocês vão visitar a Alemanha, visitar Berlim, já fazem o tour com o Mauro e usam a camiseta para sair por aí, Der Kunde ist König. Para ver se volta a funcionar, porque essa frase é deles, isso tem o seu... Talvez a frase foi escrita numa época que eles já não eram tão monarquistas. Talvez o König, enforcaram o König, guilhotinaram o König. Ele não foi, no caso, o imperador não foi guilhotinado, ele foi mandado embora, mas talvez seja de 1918 essa frase. Nossa, eu preciso me atualizar das frases, hein, dos jargões e provérbios. Não, mas é isso. Então, assim,
a gente estávamos comentando antes, talvez, dessa barrigona gorda da massa, da classe média, ser algo bem mais rico, né, bem mais grossa do que quando a gente pensa nas pirâmides sociais, do que a classe alta e do que a classe baixa, coisa que também já está mudando. Muitos falam que já está tesourando, né? Ou seja, essa pirâmide que é a classe baixa, das pessoas que ganham menos, que tem que trabalhar de final de semana, que tem que se sujeitar a trabalhos, né, mais corporais e tal, e menos bem remunerados, esteja já crescendo e aumentando dando aquela... a pobreza na Alemanha. Exatamente, é isso, né? A pobreza está aumentando. Mas, de qualquer forma, a classe média ainda é uma classe bem robusta. E que talvez seja essa proporção que ainda faça com que eles não se importem se o outro ganha menos, se o outro tem dor, se o outro está com problema. Somos todos iguais. Todo mundo aqui consegue comprar uma bicicleta legal, todo mundo aqui consegue fazer uma viagem por ano internacional. Viagem de pegar avião, não estou falando de viagenzinha de ir ali só para o estádio, visitar os Alpes e voltar, não. Os alemães adoram viajar, inclusive. Exatamente. Né? Falar para eles que eles vão ficar sem o Urlaub, sem férias, eles enlouquecem. Aliás, eles já fazem com antecedência de 1 ano, né? Eles buscam hotel, reservam tudo, com anos de antecedência. Né? Você sabe que Sabe que eu tenho uma raiva, uma coisa? Porque, por exemplo, quando eu quero pegar trem, né, você sabe que a DB, se você compra com antecedência, você paga muito menos. Daí, obviamente, eu não sou uma pessoa super rica que pode pagar qualquer preço do trem e prefiro pagar mais barato. Daí, se você fala assim, vou para Munique daqui a 3 meses, esperando que você vai conseguir a melhor tarifa do trem. Não é mais assim? Claro que não. Porque, poxa... Agora é 6 meses. Então, daí, ferrou. Porque, obviamente, todos os alemães que moram no norte, daí... Não, talvez eu consiga, mas, em geral, não. Então, tanta coisa pode mudar em 6 meses, né? Não, mas... Enfim, mas essa é a pegada. Então, assim, todo mundo pode. Inclusive, é por isso que o pessoal não tem tanto medo com essa coisa de roubo, né? Depende da cidade, tá mudando um pouco também. Deixa sapato lá fora, eu deixo meu carrinho, nossas bicicletas, nossa cerveja, fica tudo ali fora, ninguém nunca pega nada. Também porque o bairro aqui é mais, né, interiorano e tal. Mas, assim, não ter essa preocupação. Exatamente porque todo mundo pode se dar o luxo de estar comprando uma cerveja boa, de ter suas bicicletas, Então, assim, ele não se importa. Então... E nós, brasileiros, por termos essa sociedade já bem mais não igualitária, essas divisões bem mais fortes, a gente, né, tá sempre tendo a questão do Mitleid, da compaixão com o outro, da boa palavra. Não sei, eu posso estar errada na direção que eu estou tomando de interpretação, claro, porque devem ter milhões de variantes também nisso tudo, né? Essa deve ser uma vertente. Mas você já viveu também essas situações de te tratarem de forma rude, sem motivo, e você fica assim, mano, qual é? Sim. Mas, por exemplo, não pense que eu estou querendo defender o alemão, e é isso, ele é rude, mas eu já, por exemplo, já tive... Não, mas tem que defender, a gente veio aqui para trazer uma visão não estereotipada, uma visão com pontos, exatamente porque nós não somos qualquer canal. Eu lembro de uma situação, por exemplo, na Itália, que foi terrível para mim, quando eu estava esperando, eu precisava a cidadania, e eu tive que pedir para o vigile, que é o guardinha que vai na sua casa para ver se você está morando lá, para garantir que você está residindo na Itália, para daí dar continuidade a todo o processo. Eu fui pedir para ele justamente visitar a minha casa, para eu conseguir a minha cidadania, né, porque o processo estava parado. Ele gritou, assim, para mim isso é um trauma, né, até trauma mesmo, ou seja, inesquecível. Era um animal gritando comigo, eu fiquei de boa, né, e depois eu aprendi que eu tinha que ter gritado com ele, que é uma coisa que eu já falei, né? A gente falou disso hoje. Eu tenho esse vídeo da técnica da pomba que fala exatamente sobre isso. E eu não fiz isso, eu fiquei de boa, e era um italiano, né? Mas você sabia falar italiano? Porque também tem essa, ele só respeita o que você sabe. Sabia, eu não sabia super bem, mas é isso. Já dava pro gasto. É claro que ele, de qualquer maneira, já aconteceu também na Alemanha, mas ao mesmo tempo, por exemplo, sabe uma coisa, eu tive outro dia em Hamburgo, né? Já faz 6 meses. Eu tava meio perdido com o celular na rua. Eu nem estava perdido, na verdade. Eu estava com o celular hoje te dá resposta para onde você quer ir, ponto. E um casal de alemães parou e perguntou para mim, mas você está perdido? Você está precisando de ajuda? Para onde você está querendo ir? Então, mas são as pérolas que eu falo, né? Porque eu não acho que eu vivo isso sempre. Mas em São Paulo alguém pararia para perguntar para você?
Você entende? Sim. Ou seja, eu não sei se tem... Mas assim, eu acho que quando vão e perguntam, a pessoa é capaz de pegar o ônibus junto com você e te levar no lugar. Se ela estiver indo, ela vai conversando, ela vai... Não sei, eu tô tão errada assim? Não é errado, mas eu acho que é porque você mora na Baviera mesmo. Eu não sei, agora é zoeira. Tem que me mudar daí. Tem, Vou ser não. trollada até o fim da... Não, é porque existe essa rixa. Essa né? rixa... É como São Paulo e Rio, né? Eu moro em Berlim, você mora perto de Munique. Quanto tempo é pra Munique daqui? 40 minutos de trem. É muito rápido, né? É muito rápido. E pros Alpes? 1 hora. 1 hora você tá já numa cidade bacana, assim, já com uma vista boa. Você não tá com o pé nos Alpes ou no meio, já entrandinho, que é o mais legal, né? Você já tá ali dentro realmente dos Alpes, mas você já tá numa cidade bem bacana. Que é a Bayerischzell, a cidade que eu falei pra gente visitar. Não Garmisch-Partenkirchen. Pode ser que Garmisch-Partenkirchen meio que já é um turismo batidão, né? Você tem algumas opções menos conhecidas, assim. E que são talvez até com uma qualidade de turismo maior, exatamente porque não tem tanto turista. Porque uma coisa... Agora a gente já tá mudando pro turismo, né? Uma coisa que o pessoal tem que saber é o seguinte... acho que é o vinho. Mas o pessoal que, né, quando a gente está falando de sociedade, pode deixar também seus comentários. O que é que já viveu aqui, o que é que acha aqui, porque a gente tem que estar... a gente está falando da nossa experiência, mas eu sou uma pessoa que estou sempre aberta para viver coisas do bem e me ressignificar também, sabe? Repensar, não, é verdade, eu acho que eu estou com uma visão um pouco deturpada, porque eu vivi uma coisa assim, agora eu tô achando que vai ser sempre assim. E às vezes a gente esquece que no Brasil também vai ser um pouco assim também. Aliás, o mundo tá ficando bem dicotômico, né? 880, as pessoas, né? Eu tô tentando pensar justamente, por exemplo, você mora há 2 anos aqui, né? Há 2 anos... Depois de ter vivido 3 anos na Austrália, mas você já voltou. Ter vivido mais... você já viveu aqui, ou seja, mesmo numa época que você teve contato com professores, com... Né? Sim, eu estudei, né, aqui. Não, eu tô pensando porque em várias situações na Alemanha, e não só em Berlim, em outros lugares, eu vivi esse aspecto do alemão brutão. Do alemão brutão. É que é um brutão sem razão. A gente vê a galera se pegando, se estapeando, no trânsito, não sei o quê. Mas tem ali uma razão. Aqui é do oxigênio, é do nada. Por favor, quanto é que custa esse Brezel? Der Preis steht hier oben, können Sie nicht lesen. O preço tá aqui em cima, a senhora não sabe ler. Nossa, mas isso eu nunca Entendeu? vi. Eu nunca tive isso. Ai, que bom, acho que eu vou pra Berlim, gente. Tá decidido, bati o martelo. Berlim. Eu adoraria se eu fosse mesmo. Mas, vamos voltar no turismo, porque eu acho que esse assunto aí dá pano pra manga, hein? Que a gente tem que diferenciar. São as cidades visitadas por turistas internacionais. É o Neuschwanstein, é o Castelo, é Munique, é Berlim, nananã. E tem as cidades visitadas pelo turista local, o turista alemão, que não é tão atrativa, porque não tá lá na lista, no Google, nananã. Mas que muitas vezes você vai ganhar uma qualidade de turismo tão boa, porque você não vai ficar não sei quantas horas na fila para conseguir uma comida, porque você não vai ser só mais se você gostou, se não gostou, próximo, porque tá cheio de gente que eu vou atender aqui nesse restaurante, enfim. E eu acho que uma dessas cidades é Augsburg, mas Augsburg ainda com uma pegada do turista que quer cultura. Né? É o turista alemão, é o turista local. Você não vai ver chinês, não vai ver japonês, não vai ver... Não tem, Ingrid, porque... pouquíssimos. Eu tô chegando hoje em Augsburg. É um gato pingado, lá e cá. É o cara que quer cultura, é o cara que quer conhecer a cidade, uma das cidades mais antigas da Alemanha. Né? Eu achava que era a segunda, o Mauro já veio me atualizar, que é a terceira. E há outros textos que falam de outras cidades. Enfim. Mas a gente fica com a segunda. Chama mais atenção. Né? Depois de tria, né? Enfim, é do ano 0, já basta. Ano que Jesus nasceu, a cidade estava sendo fundida. É 15 antes de Cristo. Augsburg, 15? Eu achava que é do ano 0, mas tudo bem, vamos lá. Enfim, e aí você tem uma pessoa que quer visitar a Fuggerei, que quer visitar outras coisas, ela quer, né, outras coisas do que só aquela beleza medieval, que vai ter Rothenburg der Taube, por exemplo. Né? Que é cheia de gente, mas linda, então, né? Especial. Exatamente, só que aqui você vai ter um lugar não tão abarrotado de gente, um lugar para você pegar uma informação, para você visitar, a qualidade do turismo aumenta,
Porque você vai encontrar o alemão visitando. Uhum. Muito. Sabe que, assim, é muito interessante mesmo o que você está falando, porque, por exemplo, obviamente eu me informei sobre Augsburg para vir para cá para falar com você, porque a gente vai ter o nosso momento no meu canal. Né? Exatamente. E... O pessoal fica ligado porque ele vai publicar loguinho o tour, né, e as dicas dele de Augsburg lá no Destino Berlim. Aos olhos também de você, né? Juntos, né? E obviamente eu me informei porque eu queria conversar com você a respeito, e é impressionante, por exemplo, como é uma cidade, além de ter esse aspecto de ser uma cidade romana, né, foi capital de uma província romana, tem o aspecto ainda de ter sido uma cidade importantíssima no Renascimento. Assim, Augsburg e o Renascimento, assim, tem uma relação impressionante. Agora, quantos turistas em geral se interessam por exemplo, aqui do lado? O brasileiro é super complicado. Ele está convidado a ir para Neuschwanstein, ele está convidado para ir para Munique, ele está convidado para ir para Nuremberg, Rothenburg ob der Tauber. Quando que ele vem para Augsburg? Você entende? É. E é alguma coisa que ele deveria visitar, porque, por exemplo, a Maximilianstraße é uma rua em que se aprende sobre a história da arquitetura dos últimos 400 anos na Alemanha. Né? Não, só de você ver a estátua de Augusto e ele tá com a mesma mão de eu domino vocês inferiores, que foi o símbolo de Hitler. Ui. Exatamente. Olha. O Heil Hitler, você vai ver. Então, Hitler se baseou na força dos romanos porque ele era um paga-pau, claro. Né? Da arquitetura, dos templos e tudo mais. Seguindo Mussolini, né? Exatamente. Então, quando você está lá de frente para essa estátua e está entendendo todas as coisas se ligando, a importância histórica, é muito legal. Para mim, pelo menos, nossa, muito prazeroso. Só que você tem que ter olhos para falar assim, e aí, eu vou falar para os meus amigos que eu não visitei Munique, eu preferi visitar Augsburg e ficar com aquela pressão da sociedade, dos guias, das listas do que tem que ser, as cidades para se visitar na Alemanha. E você vai ter que, então, ter a coragem de falar, não, eu não fui para Rothenburg. Não, eu não fui para Nürnberg, eu fui para Augsburg, ou eu fui para uma outra, que é uma cidadezinha, uma pulguinha que não naquele tem cantinho. 320 mil habitantes. Mas vamos supor que seja uma outra, porque ela gosta de... Então, essa coisa de não seguir o padrão, não seguir o que todo mundo faz e ficar bem com isso. E não ficar assim, ai meu Deus. Nossa, eu fui pra França, mas eu visitei a cidade do lado de Paris, não visitei Paris. Eu duvido que as pessoas consigam. Porque elas seguem muito essa coisa do que, o que todo mundo faz. Porque elas têm que dar uma essa resposta... atuada do turismo, né? Do turismo. Ao vizinho que perguntou, nossa, mas você não foi pra Paris? Entendeu? E aí... você vai ficar numa fila 2 horas para comer um croissant ruim, frio, ser maltratado, não sei o quê, porque tem uma fila gigante de gente, entendeu? Mas de qualquer maneira, daí vamos supor que a pessoa queira visitar Munique. Tá 40 minutos. É um trem. Aqui é um trenzinho de 40 minutos. Exatamente, é muito É um boa. bate-volta. Você não precisa mais que um dia em Augsburg. A não ser que você queira dormir aqui. Tem muito mais para conhecer que um dia. É isso que eu ia falar, tem muita coisa, né? Mas nessa toada do turismo, que a pessoa esteja, por exemplo, em Munique, dá pra visitar sim, dá pra ficar passeando só na Baviera. Sabe, essa coisa de Munique, daí vai pra Berlim. Cara, tem muita coisa bonita. 10 a Baviera cidades em 10 dias. Não. Mas a Baviera é maravilhosa. A Baviera é maravilhosa. A Baviera é um país, né? Quase. Mas aqui você não quer ficar e não quer viver. Não. Passear sim. Eu acho lindo aqui. Lindo. Eu gosto muito de Munique. Acho espetacular a região do Castelo de Neuschwanstein. Acho maravilhosa a história do século XIX, dessa ideia de construção de Baviera, porque é uma construção muito recente na história da Alemanha, por incrível que pareça. O Ludwig II, não só pelo Ludwig II, mas como isso foi retratado no cinema pelo Luchino Visconti, né? A história desse rei louco. Não, a própria Disney, né, que pegou o castelo dele e vendeu também essa coisa do castelo. Enfim, colecionar castelos, né, que era... Ele fez... Gente, como que você já foi em Lindenburg? Hoje em dia, o pessoal acha demais colecionar Ferrari. Nossa, fulano colecionava Ferrari. Aí você fala, e Ludwig II colecionava castelos. Você já foi em Chiemsee? Não, esse que não. É a Versailles da Alemanha? Não. Nossa, é um desbunde. É dele também. E Lindenhof, você foi para Lindenhof? Lindenhof é o desbunde do barroco, né? Ele levou ao máximo da loucura.
Não, o barroco. eu acho que a gente vai ter que fazer um vídeo só sobre Ludwig der Zweite, Mas porque a gruta, que é. você vai com a gondolinha até lá à frente, tem uma gruta para poucas pessoas, para tocar só as obras de Wagner. Gente, isso é muito surreal, né? Tudo bem que tá fechada agora, a grutinha lá, eu cheguei aí, enfim. Só um comentário. Sabe por que teve tudo isso? Por causa da minha região, a Prússia. Quem deu dinheiro para ele foi Otto von Bismarck. Enfim, olha, gente, para vocês verem como o nosso canal é aqui rico em cultura, rico em conhecimento, rico em conversa para passar para vocês, porque eu acho que, como a gente estava falando, né, essa existência às vezes passa, hoje em dia com as mídias digitais, tudo tão rápido, tudo mais, e a gente esquece das riquezas que sempre tiveram aos nossos olhos, de castelo, de história, de sociedade, de opinião, de tudo, e que esse vídeo foi pensado exatamente para compor com vocês, compor com o que vocês gostam aí da língua germânica, das terras germânicas, para ir acender um pouco do fogo da curiosidade, para vir fazer turismo aqui, estudar coisas daqui, estudar alemão. E é nessa pegada que eu vou deixar o meu muito obrigada ao Mauro. Vai acabar já? Vai, mas vai ficar cena dos próximos capítulos para vocês conhecerem Augsburg com ele, conosco, cheio de comentários maravilhosos, com essa riqueza toda de cultura e de sociedade que a gente veio, né, pipocar aqui com vários assuntos que foram e vieram. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí na riqueza dos seus comentários o que vocês acharam, passe a experiência de vocês para os outros que sempre compõem, principalmente porque tem muito brasileiro querendo vir para cá. E o pessoal se baseia também nesses vídeos, né? Claro. Eu me baseio em vídeos do YouTube, por exemplo, quando eu vou, sei lá, quando eu fui agora para Nápoles, eu queria comer o melhor street food de Nápoles. E tinha vídeo para isso. Tá vendo? Né? E os contatos do Mauro também vão ficar aqui na descrição. Indo para Berlim, precisando de um tour personalizado, só entrar em contato com ele. Tenho certeza que vai ser algo diferente de tudo daquilo que vocês já viveram. Tá bom? Então aqui fica meu muito obrigada. Sendo nos próximos capítulos aí pro vídeo da cidade de Augsburg em si, que amanhã estaremos indo por lá. E também sendo nos próximos capítulos para a gente fazer mais coisas aqui na Baviera. Com certeza. Um brinde a nós. Prost. Prost. Saúde, pessoal. Tchau.